Olá, meu amigo, olá, minha amiga. É uma honra estar aqui mais uma vez para poder falar um pouquinho a respeito de Espiritismo, a respeito de lições imorredoras do Espiritismo, lições baseadas em obras da codificação e em outros livros também relacionados à doutrina. Eu já convido você a se inscrever no canal para ficar sempre por dentro das novas palestras. A gente faz com muito amor mesmo. O objetivo do canal Espiritismo pelo Mundo é disseminar otimismo nesses dias difíceis de pandemia, dias de bastante sofrimento, de muita dor, de muitos lamentos, e a gente espera então levar um pouquinho mais de otimismo, deixar a sua vida um pouco mais confortável neste instante tão difícil da existência humana. Então nós começamos falando sobre os novos discípulos. Você sabia que o mundo possui uma série de novos discípulos? E outros que se multiplicam dia após dia são pessoas que despertaram para o que realmente importa, através do amor ou através da dor, e que agora são convocadas não só ao testemunho, como também ao trabalho cristão, ao trabalho de boa nova, ao trabalho de renovação, ao trabalho voluntário, enfim, pessoas que se debruçam sobre a dor do outro a fim de atenuá-la, a fim de medicá-la. E é isso que nós vamos falar hoje. Muita gente se desperta através da dor, mas muita gente também tem o seu tempo, não é mesmo? Mas como é que a gente tem certeza que o mundo estará melhor? Hoje, a humanidade está sendo provocada através da dor. Eu conheço uma infinidade de pessoas que perderam alguém. Eu mesmo já me despedi de muitas pessoas próximas em função da pandemia. É uma notícia atrás da outra, é uma despedida atrás da outra. E talvez com você seja a mesma situação, caso seja meus sinceros sentimentos, e a gente agora começa então a falar em relação a essa transformação do mundo, sobre os novos discípulos que já atuam e outros que em breve estarão atuando. A gente pode entender, sobre alguns exemplos. A gente cita um exemplo aqui que vem do livro Há 2000 anos, Públio Lentulus, o nosso Emmanuel. Naquela presente encarnação há 2000 anos, o nome dele era Públio Lentulus. E lá ele narra uma de suas existências anteriores, no papel de Públio Lentulus Sura, ou o bisavô dele mesmo, como nós podemos interpretar. O Públio Lentulus Sura era alguém muito cruel, alguém que cegava os seus algozes ou as pessoas que iam contra os deuses romanos. Então, naquela época, ele cegava inúmeras pessoas, desencarnou, viveu na erraticidade, retornou no papel de Públio Lentulus, e na função de Públio Lentulus, ele começa totalmente orgulhoso, tem um encontro mal aproveitado com Jesus, onde ele prefere seguir o seu orgulho, seguir os deuses romanos e abdicar então do nosso Deus Todo-Poderoso, abdicar das boas novas, daquele recomeço, mesmo diante da advertência de Jesus de que um momento mal aproveitado pode levar séculos para ser recuperado. Contudo, a vida ensina. De um jeito ou de outro, a vida ensina. Se Jesus, naquele momento, não o convenceu, suas dores o convenceram. No fim da vida, ele experimenta uma série de dissabores e termina aquela existência cego num embate com o judeu. O judeu que não havia lhe perdoado o deixa cego. E então ele capta a mensagem do mestre com uns 40, 50 anos de atraso, mas capta aquela mensagem. Se arrepende, se renova para o bem. E aí vem o livro 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, e também outras obras que nós temos conhecimento e que retratam um pouquinho a respeito da vida de Emmanuel. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele é chamado, então, Padre Manuel da Nóbrega, como um dos espíritos angélicos que passaram por aqui. Então nós temos diante de nós a renovação do Emmanuel através da dor.
E aí há um outro livrinho muito interessante chamado Carandiru, um depoimento póstumo. Naquela obra há uma lição muito interessante, muito importante. Ele retrata a vida no Carandiru, no final dos anos 80, começo dos anos 90. E naquele presídio foi parar uma pessoa que foi um dos chefes do tráfico de drogas aqui na minha cidade, segundo a obra, em Ribeirão Preto. Na região central de Ribeirão Preto, ele foi um dos chefes do tráfico de drogas. Vivia muito bem com o dinheiro do tráfico, mas em algum momento ele decidiu se vincular a uma outra facção e, descontente com aquela ação, houve uma armadilha para que ele fosse então parar na cadeia. Aquela facção criminosa não tolerou a traição daquela criatura e, de alguma forma, fez com que a polícia o prendesse com drogas e ele foi parar no Carandiru. E ali no Carandiru ele vive dias muito difíceis, condenado por si mesmo, já que comete uma série de crimes. Ele queria o poder e, se o tráfico não foi possível, então, de projetá-lo no crime, os homicídios que ele cometeu, segundo a obra no Carandiru, o projetaram de tal forma que ele era visto como alguém muito poderoso naquela cadeia. Contudo, num determinado momento ele se apaixona pela filha de um dos presos durante um daqueles domingos de visita e o amor quebra suas resistências. Ele decide pela transformação, ele começa a transformar-se. Ele decide então pela renovação espiritual quando conhece a sua filhinha, que vem daquela paixão entre ele e a filha do outro preso, e ele faz juras de amor e promete se transformar. Mas houve aquele massacre do Carandiru e, segundo a obra, o Zeca, que não é um nome real, é um nome fictício, estava no meio daquelas centenas de pessoas que, infelizmente, acabaram perdendo a vida. No plano espiritual, ele se dá conta dos equívocos e promete melhorar-se. Olha só, através da dor e através do amor, aquela alma se convence a se transformar. E aí nós temos uma outra história, a história do Chico e do irmão José. José era o irmão do Chico Xavier, né? E durante muitos anos o Chico, então funcionário público, ele recebia pessoas na repartição e o seu chefe começou então a ficar um pouco incomodado, segundo algumas obras relatam. E o Chico, então, para não se prejudicar e não prejudicar o chefe, não prejudicar a repartição, ele pede para que o irmão passe a receber aquelas pessoas para o atendimento fraterno durante o dia, e desde que ele também diga para aquelas pessoas que à noite elas podem ir ao centro, podem procurá-lo, que ele dará maior atenção. Não é? E durante 12 anos, aquelas pessoas vão de encontro ao irmão José, ao irmão do Chico, e ali recebem o devido atendimento fraterno. O tempo passa e o irmão do Chico sofre um AVC e ele deveria ficar acamado, deveria ficar de cama longos anos. O Chico procura Emmanuel e diz: Emmanuel, o meu irmão está fadado, então, a permanecer na cama por quanto tempo? 12 anos. O seu irmão precisa ficar nesta cama durante 12 anos. É o plano reencarnatório. Emmanuel, tente dar um jeito. Ele é tão bom, ele foi tão bom. Eu vou ver o que eu consigo fazer. E dias depois, aquela entidade volta e diz: Chico, como o seu irmão ajudou as pessoas durante 12 anos e ele precisava ficar nesta cama durante 12 anos, ele foi permitido que ele desencarne imediatamente, pois a sua dívida, o seu saldo devedor foi pago através do amor que ele proporcionou àquelas pessoas durante os mesmos 12 anos. Olha só como o amor é capaz de transformar, de eliminar as nossas dívidas, de atenuá-las na pior das hipóteses, né? Tornando o nosso fardo um pouquinho mais leve ou muito mais leve. E aí nós temos outras histórias também. O Paulo de Tarso, o nosso São Paulo, ele começa como Saulo de Tarso no livro Paulo e Estevão,
era alguém que não tolerava o cristianismo, não aceitava o cristianismo. Em determinado momento de sua existência, ele, às portas de Damasco, tem uma visão, perde a vista, mas tem uma visão do Mestre, e ouve então a sua voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele então é convencido de que aquele Mestre que ele não acreditava, ele acredita que aquele Mestre realmente existia, era real, e decide então se transformar. Ele é convencido através de Jesus, através do amor, e apesar disso, pisa em espinhos durante longos anos para se transformar nesta pessoa incrível que o mundo conheceu. Aí nós temos André Luiz. Quem já assistiu o filme Nosso Lar sabe. André Luiz foi alguém que cometeu, segundo a obra, o suicídio inconsciente, tal qual milhares de criaturas que desencarnam dia a dia cometem o suicídio indireto, o suicídio por abreviar a vida na carne, através dos maus pensamentos, da má alimentação, da raiva, da ira e por aí vai, das falhas morais, não é? E quando o André desencarna, ele então no umbral fica ali durante anos, experimentando as piores dores possíveis, ou grandes dores, como ele mesmo relata, e então ele experimenta aquele vazio existencial e aquela vontade de se renovar. Ele pede, ele implora, ele suplica a Jesus e a intercessão vem. Ele é recebido no plano astral mais elevado e portanto, cuidado, ele se renova, ele se melhora, ele se cura e ele se transforma. Se transforma, é convencido pela dor e depois mais convencido ainda pelo amor retratado nas obras, pelo amor vivenciado por ele em relação aos outros irmãos que praticavam a caridade. Então a dor, ela de fato renova, ela transforma, ela modifica caminhos, ela muda rotas. O padre Fabiano de Cristo já era alguém muito bom, mas lhe faltava docilidade. Ele pede então para voltar com o padre Anchieta, de acordo com o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ele retorna com o padre Anchieta, pois lhe faltava um tequinho de docilidade. Ele precisava ser alguém mais dócil do que já era, e aí ele se transforma. Então a nossa presente encarnação, ela é um convite à renovação. Ela nos permite semeaduras e colheitas o tempo todo. Nós semeamos, nós colhemos, nós passamos por situações, nós nos modificamos, nós nos transformamos, nós nos elevamos. E quando diante da dor, as pessoas se renovam. Quantos desses nomes que eu citei aqui hoje são discípulos, hoje são apóstolos do bem, do amor e seguem triunfando espiritualmente dia após dia no plano astral? E quantos de nós passaremos pela mesma situação? Triunfaremos por escolha própria, pelo amor praticado, pelo bem e muitas vezes convencido através da dor. Convencidos pela dor, triunfamos no amor. O importante é que sejamos convencidos. E a pandemia está aí, convencendo pessoas dia após dia. Por isso que a gente diz que o mundo amanhã estará melhor do que hoje e que nós amanhã estaremos melhores do que hoje. É uma questão de equação, uma questão de saber que todos nós somos capazes, né? Então a gente termina com esse raciocínio. Todas aquelas pessoas quitaram dívidas, mudaram cursos, decidiram pelo amor. Por isso, após a pandemia, nós teremos novos discípulos, anônimos ou não, semeando bem. Lembrando que a luz de um, e essa frase não é minha, é do Chico, a luz de um é capaz de iluminar o caminho para milhares de criaturas. Um grande beijo no seu coração, é um prazer ter você aqui no canal Espiritismo pelo Mundo. Nós não somos nada, não passamos de sopros, mas como é gostoso você estar com pessoas especiais. E quando eu vejo os comentários aqui no canal, eu juro para você que eu fico muito feliz.
Não faz muito tempo, estava num dia difícil, quando li os comentários, falei, nossa, quantas pessoas legais eu tenho aqui no canal Espiritismo pelo Mundo. Então, um grande beijo no seu coração, obrigado pela sua presença. Você não sabe, talvez não saiba, mas é luz na vida de muita gente e aos poucos nós seremos luzes ainda mais fortes na vida de muita gente. Nós nascemos para isso. Nós nascemos para fazer o bem e não apenas para essas ilusões materiais que muitas vezes nos confundem, não é mesmo? Nós nascemos para viver um dia de cada vez, para dar o nosso melhor. Nascemos para servir e servindo, estaremos servindo o Mestre, estaremos servindo o nosso Deus, estaremos fazendo aquilo que Jesus faria se estivesse em nosso lugar.